Seja muito bem-vindo ao Conexão Bíblia em Vida. Aqui nós mostramos como as histórias e ensinamentos da Bíblia continuam vivos e podem transformar o seu dia a dia. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de fé e inspiração. Todos nós já enfrentamos situações que pareciam impossíveis de vencer. Problemas enormes, desafios que pareciam maiores do que a nossa força, momentos em que sentimos medo, insegurança ou até mesmo vontade de desistir. Esses são os nossos gigantes da vida. Eles podem ter muitos nomes: dívidas, doenças, vícios, traições, solidão, desemprego, ansiedade ou depressão. Cada pessoa carrega o seu próprio gigante. E a pergunta é: como vencer algo que parece tão maior do que nós? A resposta está em uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história de Davi e Golias. O cenário de medo. O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. De um lado, o exército de Israel liderado pelo rei Saul. Do outro lado, os filisteus, com um guerreiro que causava terror, Golias. A Bíblia descreve que Golias tinha quase 3 metros de altura, era fortíssimo, usava uma armadura pesada e tinha armas gigantescas. Durante 40 dias, ele desafiou o povo de Israel. Gritava diante do exército, zombava deles e pedia que mandassem alguém para lutar contra ele. Mas ninguém tinha coragem. Até mesmo o rei Saul estava apavorado. O medo paralisou um exército inteiro. E aqui está a primeira lição. Muitas vezes, os gigantes da vida nos paralisam antes mesmo de lutarmos contra eles. O medo começa na mente, cresce no coração e nos faz acreditar que não somos capazes. O exército de Israel já estava derrotado sem sequer lutar, porque o medo dominou seus corações. A chegada de Davi. É nesse cenário que surge Davi, um jovem pastor de ovelhas. Ele não fazia parte do exército, não era um guerreiro treinado. Apenas foi levar comida para seus irmãos que estavam na batalha. Mas quando chegou ao acampamento, ouviu o desafio de Golias e ficou indignado. Como aquele homem podia zombar do Deus vivo e do povo escolhido? Enquanto todos viam Golias como um gigante invencível, Davi enxergava algo diferente. Um homem que ousava desafiar Deus. E essa é a segunda lição. A forma como enxergamos nossos problemas faz toda a diferença. Para o exército, Golias era grande demais para ser vencido. Para Davi, Golias era grande demais para ser ignorado. Quando você olha para as dificuldades com os olhos da fé, entende que não é você quem luta sozinho, mas é Deus quem luta por você. A confiança em Deus. Davi se apresentou ao rei Saul e disse que iria enfrentar Golias. Saul ficou surpreso e tentou desanimá-lo. Você é só um menino, e ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com confiança. Ele contou que, como pastor, já havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas. E disse algo poderoso. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Aqui aprendemos mais uma lição. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando lembramos do que Deus já fez na nossa vida. Davi não estava confiando em si mesmo, mas no Deus que já havia lhe dado vitórias antes. Do mesmo jeito, quando enfrentamos um gigante hoje, precisamos nos lembrar das vitórias que Deus já nos deu no passado. Isso fortalece nossa fé para o presente. A armadura de Saul. Saul tentou vestir Davi com sua armadura, mas Davi não conseguiu nem se mover. Aquela armadura não era feita para ele. Então Davi decidiu ir apenas com sua funda, algumas pedras lisas do riacho e a confiança no Senhor. Essa parte da história nos ensina que não precisamos lutar com as armas do mundo, mas sim com as ferramentas que Deus já colocou em nossas mãos. Muitas vezes, pensamos que precisamos de mais recursos, mais força, mais inteligência ou mais poder para vencer. Mas a verdade é que Deus usa o que já temos, desde que coloquemos isso em suas mãos. Quando Davi se aproximou, Golias riu dele. O gigante zombou dizendo que Davi parecia uma criança. Mas Davi respondeu com palavras de fé. Você vem contra mim com espada, lança e dardo,
Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E assim começou a batalha. Davi pegou uma pedra, colocou em sua funda, lançou contra Golias e acertou em cheio na testa do gigante. Golias caiu no chão, derrotado. Um jovem pastor, sem armadura, sem espada, mas com fé no Deus vivo, venceu o guerreiro mais temido do seu tempo. E a lição é clara. Não é o tamanho da luta nem a força do inimigo que determina o resultado. O que realmente importa é a presença de Deus em nossa vida. Quando confiamos em Deus, até mesmo os gigantes caem. Aplicando a nossa vida. Mas como isso se aplica a nós hoje? Todos temos gigantes para enfrentar. Alguns são visíveis, como problemas financeiros, doenças ou desemprego. Outros são invisíveis, como o medo, a ansiedade, a depressão ou sentimentos de fracasso. Esses gigantes se levantam todos os dias, zombam da nossa fé, nos fazem acreditar que nunca venceremos. Mas a história de Davi nos ensina que, quando colocamos nossa confiança em Deus, nenhum gigante é invencível. Talvez o seu Golias seja a sensação de incapacidade. Talvez você ouça todos os dias vozes dizendo que não vai conseguir, que não é bom o bastante, que não nasceu para vencer. Mas lembre-se, Davi não venceu por ser o mais forte ou o mais treinado. Ele venceu porque confiou em Deus. E é isso que você precisa fazer. Olhar para os seus problemas e dizer: eu não estou sozinho. O Senhor dos Exércitos luta por mim. 3 chaves para vencer gigantes. Olhe com os olhos da fé. Não veja apenas o tamanho do problema. Veja o tamanho do seu Deus. Use o que você já tem. Deus já colocou em você talentos, dons e recursos. Não espere ter tudo perfeito para agir. Confie no poder de Deus. É Ele quem garante a vitória, não a sua força. Essas 3 atitudes mudaram a história de Davi e podem mudar a sua história também. A vitória de Davi e a sua vitória. Depois da vitória sobre Golias, o povo de Israel foi encorajado e derrotou os filisteus. Às vezes, a sua vitória não é só para você, mas para inspirar outras pessoas. Quando você vence seus gigantes, outros ao seu redor também ganham esperança. Sua vitória é testemunho vivo do poder de Deus. Portanto, não se assuste com os gigantes da sua vida. Eles podem até parecer grandes, mas o seu Deus é muito maior. Como Davi declare: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Lembre-se de que a verdadeira batalha é espiritual e que em Cristo você já é mais que vencedor. E aí, o que você achou dessa reflexão de hoje? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Isso ajuda muito o canal a crescer e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história da Bíblia que pode transformar a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.